Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou o Gabriel Nogueira e hoje a gente recebe aqui mais um nadador, mas dessa vez não é fundista, é velocista e um baita atleta, Nicolas Santos, 4 vezes campeão mundial dos 50 borboleta, sendo seu último título aos 42 anos de idade. Então a gente repassou um pouco da carreira do Nicolas, mas principalmente entender a longevidade no esporte, nesse caso no altíssimo rendimento, então como ele foi se moldando como atleta, reaprendendo como atleta, investindo como atleta para melhorar cada vez mais, quanto mais a idade avançava. Em idades onde muitos já estavam aposentados há muito tempo, o Nicolas estava sendo campeão mundial pela quarta vez. Então falamos sobre isso, falamos, será que Nicolas vai voltar às piscinas para disputar os 50 borbos nas Olimpíadas de Los Angeles? A gente responde isso no podcast, mas falamos agora sobre a outra página. Virou a página atleta, virou empreendedor. Então o Nicolas explicou um pouco também de como ele já vinha planejando sua aposentadoria e sobre o seu novo lançamento, que é a Outlive, patrocinadora do Mundo Tri, e também onde eu tenho amigo que é sócio do Nicolas, que é o Felipe Ferpa, o Ferpinha. Então já mandar um abraço pro Ferpinha aqui e agradecer também a confiança no Mundo Tri de ser uma das plataformas para lançar a Outlive. Na hora que esse podcast está saindo para vocês, já está lançado, já está um sucesso absurdo, então foi muito legal também a gente falar sobre essa nova carreira, que é um atleta, a gente fala de atletas profissionais, muitos não pensam nada a não ser o treino, né? Trabalho, trabalho, trabalho. Então, como foi esse planejamento de carreira, planejamento de lançar um produto como a Outlive, né? Que é focado na longevidade, então tem tudo a ver com o que o Nicolas sempre buscou na vida inteira, mas agora transformando num produto para as pessoas comuns. Então, não só as pessoas que querem performar como atleta, mas pessoas que querem performar na vida. Então, agradecer aqui a Outlive, desejar sucesso. Então, uma das nossas novas patrocinadoras aqui no nosso programa. Então, vou deixar o link aqui embaixo do cupom da Outlive. Você já experimentou? Comenta aqui pra gente. Tá espetacular o produto. Então, mas quero saber de você o que vocês acharam. Falar também dos nossos outros patrocinadores, né? Então, vocês já sabem, a WOM, nossa parceira, a True Source também, a Blue Seventh, a Safe Runner, a Plant Power e a Felt. Então, graças a Deus aí, também cheio de parceiros aqui no Mundo Tri. Então, agradecer a todos pela confiança. Todos os links de desconto estão aqui embaixo, vou deixar para vocês. E no MT Descontos, vocês encontram não só esse, mas todos os nossos parceiros de desconto. Então, tem muita coisa para vocês economizarem lá usando o cupom do Mundo Tri, beleza? Você curte o nosso conteúdo, vocês podem ser membro do nosso canal. Então, do lado do botão inscrito tem o botão Seja Membro. Aí vocês vão ver os benefícios que o membro do nosso canal tem. E lembrando, que você está no teu iPhone, não aparece esse botão. Então a gente deixa o link aqui embaixo para vocês. Já agradecer a todos os nossos membros, estão batendo 50 membros já. Então muito obrigado a todos aí pela confiança. E agora sim, vamos para o episódio com o Nicolas Santos, nadador e agora empreendedor também. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast. Hoje o convidado de peso aqui, Nicolas Santos. E aí, meu velho, tudo certo? Tudo bem, Gabriel? Obrigado aí pelo convite. Muito legal estar aqui com você. Simbora, vamos falar um pouquinho aqui das suas carreiras, a nova carreira aí também, que é mais difícil que a outra. É bem Vamos- mais difícil. Nadar é bem mais fácil. Meu velho, cara, começando aí do começo, como é que foi teu início na natação? Tu é de Ribeirão, né? Ribeirão Preto? Sou de Ribeirão. Na realidade, eu comecei aos 6 anos de idade, então eu fiz várias modalidades. Fiz basquete, futebol, vôlei, o que você imaginar eu já fiz. Futebol eu era um baita de um perna de pau. Ribeirão era muito quente e a natação eu tinha uma certa habilidade ali também. Meu pai tinha uma escola de mergulho. E desde muito cedo eu fui estimulada por ele. Então tinha uma regra em casa que era aprender a se virar na água e era isso. Tinha que todo mundo saber nadar, né? Mais para ter independência, assim. Uhum. E desde muito cedo eu já comecei a colocar energia, né? Na natação, escolinha. Por volta dos meus 15, 16 anos comecei a competir um pouco mais sério, assim, já participar das competições no final de semana, sentir aquele frio na barriga, que você não está muito acostumado com competição. E até que eu entrei para uma equipe de natação, que foi lá em Ribeirão também, que foi a UNAEP, onde eu fiz faculdade de fisioterapia, formei em físio, e foi o momento que eu tive uma lesão no ombro e passei por vários médicos e um deles falou, cara, você tem que escolher outro esporte, que a natação não é para você. E eu Caraca. fiquei com isso na cabeça, eu falei, cara, mas a natação é a única coisa que eu gosto de fazer, de nadar. E aí, o grande drive para fazer a faculdade de fisioterapia foi sessões de fisioterapia que eu fiz, que de fato eu vi que melhorou bastante meu ombro. E falei, cara, isso pode me ajudar na minha carreira. Então, naquela época eu já pensava em ser um atleta profissional. Então, desde muito cedo eu falei, poxa, eu vou colocar mais energia ali,
Então, dos meus 16, 17 anos, entrei para a faculdade, dali começou minha carreira em paralelo com a faculdade até me formar. E aí eu foquei como atleta profissional e até encerrar minha carreira aos 42 anos de idade, né? Então foi mais de 20 anos aí no alto rendimento. E sempre Isso foi velocista, cara? Ou não? sempre velocista, quando eu era mais novo nadava costas, nadei medley também, mas quando você é novo você acaba nadando um monte de coisa para saber o que você se encaixa ali, né? E de fato eu era mais veloz assim, nadava mais 50, mais 100 metros e era 50 e 100 borboleta mesmo. 50 sem borboleta, 50 sem livre. Uhum. E aí eu alternava, né? Mais no meio da minha carreira que eu fui pro borboleta, né? Mas a boa parte da minha carreira eu nadei o livre. Boa. E porque também tu era de uma época que você tá com 45 agora, né? E sim, É, era fundista, velocista, todo mundo nadava 8.000, 10.000, não tinha nada diferente, né? nadava muito. Era aquele programa em bloco que começava a temporada rodando 8 mil. Eu cheguei a nadar 11 mil. Quando eu treinei na Argentina, putz, dava 5 mil de manhã, 6 mil à tarde. Foi um negócio bem tenso. Só que é muito difícil para um cara que precisa ser rápido, explosivo e ao mesmo tempo ir para academia, malhar muito pesado, fazer um programa muito intenso ali depois de ter nadado essa quantidade, né? E enfim, na base acho que fez sentido eu fazer um pouco isso, né? E à medida que eu fui ficando um atleta mais maduro assim, eu comecei a focar em muita intensidade e exatamente o ritmo de prova que eu precisava nadar, né? Então, seja a prova de 50 ou de 100, eu comecei a focar nisso e minha carreira praticamente eu tive um ponto de inflexão ali por volta dos meus 27 anos para frente, aí mudou completamente. Porque vinha nesse negócio do volume, você falou, puta, não tá rendendo mais, aí mudou, foi isso? Isso, aí eu fui testando outros métodos de treinamento, né? Então, treinei em São Paulo, treinei na Argentina. Na Argentina foi muito legal que foi em 2001 eu aprendi a fazer levantamento de peso olímpico lá. Então, com o CrossFit, né, as coisas mudaram muito aqui. E quando eu vim da Argentina nessa época, eu não podia fazer isso aqui, que eu poderia machucar ou estimular os outros atletas a machucarem. Eu falei, cara, mas isso é muito legal, é explosivo, tal, coordenação. Enfim, aí não deu muito certo. Depois fui treinar nos Estados Unidos com o Brett Hawke, que foi o treinador do Cielo, foi o treinador do Bruno Fratos. E aí eu cheguei lá, tinham 8 nadadores. Eu era o único que não tinha medalha olímpica nem de campeonato mundial. Então, assim, era um nível altíssimo, assim, era uma guerra no meio do treino, né? E aí eu comecei a entender outros métodos de treinamento, né? Fazia a preparação física na mesma sala que o grupo de futebol americano. Obviamente que a gente entrava antes e na hora que eles chegavam na sala a gente já tinha que sair rapidinho, os caras colocavam muito peso. E aí comecei a entender um pouco da visão norte-americana, né? Como que eles faziam, como que era a mentalidade deles, mentalidade mais resiliente, mais agressiva assim com as metas, muita competição, quase todo final de semana tinha uma competição lá, que aqui no Brasil a gente não tinha tanto. Então você vai lá, treina, 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 testa, corrige, volta e volta, repetição o tempo todo. E aí eu falei, poxa, dá para misturar muito do que eu aprendi ao longo da minha carreira com o que eu fiz aqui no Brasil, né? E como eu era já formado na área, eu tinha bastante conhecimento de biomecânica, fisiologia do exercício, então todo o repertório que eu fui adquirindo, eu montei meu programa de treino, de preparação física. Naquela época eu fazia os meus próprios suplementos, que aqui não tinha muito no Brasil. E aí eu fui cada vez mais competindo e navegando em ambientes de caras que era os top atleta do mundo mesmo, né? E comecei a ver, falei, poxa, faz sentido tudo que eu estou fazendo, né? E era muito diferente da escola antiga de natação, né? De fazer altos volumes de treinamento e tal. E aí foi um aprendizado, ao mesmo tempo, ao longo da construção toda, né, da minha carreira. Cara, imagino que com 27, 28 anos também, querer mudar o método de treinamento, tudo não é um negócio fácil, né, pra cabeça, porque não dá resultado imediato, né? Leva tempo. Acho que nessa transição toda eu passei mais ou menos aí um ano mudando a característica de treino, porque quando a gente faz um treino muito longo, né, com volume alto e a intensidade não é tão alta, embora a gente fique muito cansado também, é completamente diferente de você fazer só técnica, exercícios mais específicos para o defeito que você está tendo ali no nado, e o nado de verdade é só em alta velocidade, que é a velocidade que você faz da prova. Hum. E é difícil sustentar isso, né? Chega uma hora a sua parte neural, assim, você fala, cara, não consigo mais fazer potência na água, velocidade, preciso descansar. Então é um programa diferente. Até você acostumar com isso,
é bem difícil. Hoje em dia, eu sou tipo o Dragster, assim, eu só consigo fazer porrada na água, eu não consigo mais rodar, sabe? Tipo, ou é forte ou é fraco. Entra, faz o Mudou que tem um que pouco. fazer e acabou. Cara, aí acabou, nem solto mais, assim. Então, acabo nadando 2.000, 2.400, não passa disso. Às vezes até um pouco menos, uns 1.000 e pouquinho, mas é super intenso, técnica, atenção pra caramba aí no aquilo que você está fazendo. E o nadador muitas vezes cai na piscina ali para relaxar, ou tá nadando ali pensando em outra coisa, tá viajando, tá prestando atenção. Uhum. E aí, quando você foca muito, fica naquele flow ali, prestando atenção em a cada braçada que você tem que fazer, finalizar, isso tem um desgaste mental muito grande, assim, sabe? Também é mais algo que você coloca, né, junto com esse treinamento intenso, né? E aí a gente falava que o programa de treino do super velocista, né, que são esses caras que focam mais em prova de 50, a musculação também é a segunda sessão de treino, né? Então, hoje tem duas sessões, o treino de água e o treino de musculação, né? Às vezes tinha três, água e musculação. Uhum. Mas aí eu acho que foi a melhor escolha que eu tive, assim, né? Esse investimento de rodar o mundo, ir para a Austrália, Estados Unidos, Europa também, entender como os japoneses trabalhavam também e mapear quais eram as referências mundiais no esporte, principalmente nos Jogos Olímpicos, competições mais importantes, assim, para saber, pô, o que esses caras estão fazendo, qual que é a tendência, né? O que a ciência está mostrando que pode trazer muito resultado. E lá atrás também eu tive uma empresa que era de capacitação de treinadores, chamava Elite Training, e aí a gente tinha uma certificação internacional que a gente capacitava treinadores, fisioterapeutas aqui no Brasil. E aí eu viajei praticamente o mundo inteiro, conheci PhDs de treinamento de força na Alemanha, na Austrália, nos Estados Unidos. Eu fui cada vez mais colhendo informação dessa galera toda e montando o meu próprio programa, né? Então foi uma construção mesmo aí, pessoal. Então, e cara, acho que o que eu fico também mais surpreso na história é que a gente tem no Brasil, bom, investimento em esporte é complicado, tudo, mas assim, esportistas que queiram fazer faculdade, né, se especializar e estudar a fundo, que hoje eu lido bastante com atleta profissional e a galera quer, não, quero treinar. Não, não quero treinar, não quero mexer nada, eu quero treinar. E você investiu tempo fora da água, mas que acabou te beneficiando na água, né? Eu acho que eu consegui unir essas duas pontas, sabe? Então, sendo da área da saúde, eu fui monitor de anatomia, eu cada vez mais me enfiava em laboratório para entender mecânica, laboratório de biomecânica também, entender gesto motor, gesto da natação, autodidata mesmo, procurar. Eu entrava em aula de nutrição esportiva para entender e estudar para. Naquela época, eu montava minha própria suplementação. Então, acho que isso foi super positivo, né? Mas a questão de unir, né, o estudo com o esporte, o atleta profissional deveria fazer isso, né? Então, a gente pensa modalidades como a natação, outras modalidades também, dificilmente você consegue encerrar sua carreira e aposentar, né? É Uhum. diferente do futebol, né? É. Que já é outro patamar. Ali, o vôlei também, eles recebem bastante, acho que o salário deles são bem altos, então, eu acho que faz todo sentido fazer isso, porque depois vai ter uma transição, né? E eu meio que antecipei isso, estudando, falando com outros nadadores, com Gustavo Borges, então, e aí eu fui um pouco mais esperto aí nesse sentido, eu acho. E, cara, quando você começou ali, tava como atleta profissional ali no começo, quem eram teus ídolos, as duas referências aí na natação? Ou fora delas também, não sei. Olha, eu acho que eu peguei todas as gerações ali, né? A geração do Gustavo Borges, o Fernando Scherer. O Gustavo Borges eu tive a oportunidade de treinar junto com ele. Quando eu cheguei em São Paulo, eu treinava numa academia que chamava Projeto Aqua, que era ali na Faria Lima. E aí, quando eu fui convidado para treinar no Pinheiros naquela época, que eu estava tendo bons resultados como um atleta mais novo ali, né? Acabado de ganhar um troféu Brasil e não ganhava nada. Eu ganhava zero reais, assim. Tipo, eu falei, pô, ganhei o troféu Brasil, agora eu vou ganhar. E o meu primeiro salário foi tipo R$ 1.000. Assim, eu falei, cara, R$ 1.000 é muito bom. Mas o mais legal foi quando o treinador me chamou e falou, cara, tô te fazendo um convite para você treinar na raia do Gustavo Borges. Cara, aí eu falei, eu vou de qualquer jeito. Pô, mudei para São Paulo, comecei a treinar com ele. E não só a parte técnica, mas entender um pouco da mentalidade, como esses atletas que eram referentes aqui no Brasil, eles lidavam no dia a dia, na competição, essa resiliência mental, assim, essa gestão emocional também, e principalmente nesses momentos mais tensos, né, que são essas competições mais importantes, e eu fui aprendendo cada vez mais com eles, né?
Aí depois disso treinei com o César, com o Bruno Fratos. A gente teve um projeto lá atrás, que era o Pro 16 também, que era muito legal. A gente uniu 8 nadadores aqui, que era praticamente uma seleção dos melhores nadadores que a gente tinha aqui no país, né? E eu fui cada vez mais colhendo e construindo a história, né? Então, uma história muito longa e tive a oportunidade de navegar nessas diferentes gerações. O- Cara, pegando, fui montar, né, a pauta aqui hoje, pegando teu histórico, tem medalha pra caramba, né? Tem resultado. Mas claro que O acho que o velho, destaque é o Campeonato Mundial, né? Que a sim. tua prova existia lá. E, cara, é engraçado você estar falando de longevidade, cruzando as coisas aqui, né? Que você foi ouro Istambul 2012 e depois a próxima de ouro individual só veio em 2018, né, cara? Aham. É, que era talvez quando você já tivesse bem mais velho, talvez não, você já estava bem mais velho, a galera não tão crente, não, o Nicolas já tá velho, é que você era o cara fominha, né? Tu não saía da piscina nem a pau, né? É, Não largava o osso, né? não largava o osso. Cara, como é que assim, em 6 anos você se transforma num atleta que tá ficando mais velho, mas mesmo assim, né, consegue performar mais e melhor. Essa janela aí de 2012 de fato foi um ponto de inflexão na minha carreira. Foi quando eu comecei a colocar energia na prova dos 50 borboleta, embora ela não seja uma prova, não era naquela época, hoje é uma prova olímpica. Quando eu fui treinar nos Estados Unidos, um dos treinadores ele me falou: Cara, você é um generalista, você está nadando um monte de prova, sendo velocista, mas nadando um monte de prova, você está ficando mais velho, você tem que focar em uma única prova e se tornar um especialista nisso, né? Eu falei, bom, então eu vou focar nos 50 borboleta. E ele falou, poxa, vamos nessa, que mesmo não sendo olímpico, você pode ser campeão mundial e fazer história mundial, né? Não pensando tanto na repercussão aqui no Brasil, mas ter uma história bacana fora do Brasil também. E aí eu comecei a colocar energia. Os primeiros 6 meses treinando para essa prova, eu já consegui ganhar um campeonato mundial por muito pouco, errei um monte de coisa lá, mas deu certo, né? E aí de 2012 para 2018, essa janela, eu estava treinando para o 100 borboleta na longa para nadar Jogos Olímpicos no Rio. Então era uma prova que não era para mim, era uma prova que eu fiz o índice e levam dois nadadores. Eu fiquei com Uhum. a terceira vaga, né? Então botei muita energia ali. Então por isso que então 2014 nadei um outro mundial, fiquei em segundo lugar e fui para esse mundial pesado também. Estava treinando justamente direto para os Jogos Olímpicos aqui do Rio. E aí eu falei, não, passou o Rio, eu falei, vou voltar para o meu 50 bobo, e aí eu consegui bater o recorde mundial. Então talvez até esse programa que eu fiz para o 100 borboleta me ajudou Uhum. na prova de 50 borboleta, né? Então em 2018 eu bati o recorde mundial dessa prova, e aí na sequência eu ganhei mais 3 medalhas aí em campeonatos mundiais, até chegar a 2022, que foi na Austrália. E, cara, como é que é essa decisão de escolher uma prova que não é olímpica? Porque, cara, acaba que todo mundo foca, é um ciclo, é pesado, como você falou, é pesado, é mentalmente cansativo, e você Uhum. teve que se adaptar, né? Não era a tua prova, você teria que se adaptar para estar nos jogos e talvez também não saber que você chegaria lá e não é a tua prova, a chance de medalhar era menor e tudo. Fala, não, não quero Uhum. mais Jogos Olímpicos, a minha prova está fora, eu vou para a prova que está fora. Como é que é essa decisão, cara? Na realidade, porque eu já tinha participado de todas as competições do mundo que eu gostaria de ter participado, eu Uhum. participei, né? Então, você imaginar, Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, embora eu não tenha medalha olímpica, eu fiquei muito próximo, em nono lugar ali nos Jogos. Mare Nostrum, Sete Cole, todas as competições na Europa que você imaginar, eu já participei, né? Eu falei, vou mudar. Eu decidi mudar. 4 anos treinando para a mesma prova, 100 livres, 50 livros. Falei, vou mudar e vou dar uma descansada na cabeça, vou para os Estados Unidos. E aí, numa dessa, eu me torno campeão mundial. E aí, o que acontece? Depois disso, a repercussão foi muito grande, não só pela minha idade, mas também patrocínio, contratos fora do Brasil. E aí eu falei, poxa, eu sou o melhor do mundo nisso, eu vou Uhum. investir nisso. Aí eu comecei a colocar mais energia na prova, né? E aí foi uma escolha que, né, embora não era olímpica, para mim faria muito sentido, né? Ter essa construção. E a partir desse momento eu falei, poxa, eu quero me tornar tetracampeão mundial, que a gente não tem aqui no Brasil, nenhum, né? E aí eu fiquei 10 anos, de 2012 até 2022, para ganhar 4 medalhas em campeonatos mundiais. Ou seja, de 10 anos, 6 anos foi tomando pau aí na natação e 4 vezes eu consegui, de fato, ganhar essa prova, né? Então, eu acho que faz parte da história também Uhum. da natação, né? E foi uma escolha mesmo lá atrás que eu acho que faria sentido.
Ainda teve a pandemia para adiar ainda mais, né? Te obrigar. Não, eu fui treinar fora, fui participar de competições fora, passei um mês e meio na Europa morando em hotel, então era uma bolha que a gente vivia, fazia testes de Covid por, sei lá, de 3 em 3 dias tinha que fazer teste, mas foi um momento que foi bem tenso, assim, né? Principalmente os contratos aqui no Brasil. Uhum. É. E, cara, a gente tem um grupo de assinantes do Mundo Tri, né? Acho que a pergunta que a galera mais faz é, assim, o Diego, do canal Amador, ele tem até um canal também de triatlo, ele pergunta, né? Como é que performa depois dos 40, né? O que Uhum. era impressionante é isso, né? Você ia ficando mais velho, mas mesmo assim foi campeão mundial com 42 anos. Como é que foi? Acho que você explicou um pouquinho também nesses seus estudos, né, de biomecânica e tal, mas como é que performa bem depois dos 40? É que assim, muitas vezes as pessoas, principalmente nadadores ou atletas amadores, eles associam o 40 estar começando muito tarde, né? Mas não é isso, né? Eu nado desde os 6 anos, né? Então, foi uma construção até os 42 anos. E a partir do momento que eu vi, falei, poxa, é isso que eu tenho que fazer. Eu sou especialista, quero me tornar uma autoridade nessa prova. E pessoas que são autoridades em determinadas áreas, outras pessoas que são autoridades também querem se associar. Uhum. E aí eu tive acesso aos melhores profissionais do mundo, né? Isso eu tenho certeza que me ajudou muito, né? Embora a natação é um esporte individual, né? Na cabeça de muitas pessoas, sem um staff, um time ali muito competente, patrocinadores, treinadores, preparadores físicos, psicólogos, nutricionistas, não seria possível chegar lá, né? Mas eu acho que é repetição também, conformismo, não se contentar com resultados mais medianos, a gente pode dizer, né? Ou estar somente ali entre os melhores, simplesmente falar, poxa, eu quero fazer história, tentar Uhum. fazer algo que ninguém fez no mundo, né? Eu lembro quando eu nadei 50 metros nado livre, ninguém no Brasil tinha nadado para 20. Eu falei, eu quero nadar para 20 aqui no Brasil. E aí era um momento de chacota. E de Uhum. fato eu consegui nadar para 20,74 e foi o primeiro tempo nadado para 20 nas Américas. Caraca. Então é muito louco, né? Não foi no Brasil, eu consegui um negócio, falei, caramba, aí depois as coisas vão acontecendo, Uhum. aí você meio que abre a porteira ali e começa a aparecer um monte de gente, mas eu de fato consegui fazer isso. E cada vez mais eu ia colocando metas mais agressivas assim, que isso me motivava muito a tentar, sei lá, pivotar, não é isso que eu tenho que fazer, esse profissional não está me ajudando, eu preciso melhorar minha parte mental aqui para tolerar mais a pressão. Aí eu fui cada vez mais construindo e entendendo. Eu acho que a questão do autoconhecimento ao longo da carreira foi fundamental, assim, sabe, para eu poder ter longevidade no esporte, né? E quando a gente pensa também, as pessoas falam muito assim, ah, não, mas a minha genética não é muito favorável, né? Ah, meu pai é baixinho, minha mãe tem 1,60 m, meu pai tem 1,70 e pouco, eu tenho 1,92, né? Então, não é só genética, a gente vem com isso carimbado Uhum. ali, né? Mas tem a questão da epigenética, né? Que tudo, da forma que você vive, tudo aquilo que você faz, como você se alimenta, a suplementação que você tem, como você gerencia suas emoções, que é a epigenética, né? Que fica acima da genética. Isso tem um impacto gigantesco, né? Na nossa própria genética, né? Que a gente consegue, de fato, ter uma melhora gigantesca. Obviamente, você tem uma genética muito ruim, isso, se você tem maus hábitos, vai Uhum. potencializar a sua queda, né? E eu fui cada vez mais estudando, pesquisando, entendendo o que eu poderia melhorar para conseguir construir, né? Então, eu acredito que, de forma geral, assim, não só atletas, tá? Profissionais em geral, muitas vezes focam somente na capacidade técnica, desenvolver a capacidade técnica, e deixa de lado essa parte emocional que praticamente a gente toma porrada o dia inteiro, né? E eu fui cada vez mais pesquisando, estudando, testando, me expondo gradativamente, ganhando repertório comportamental também. Poxa, primeira vez que eu fui em um campeonato mundial, eu cheguei no mundial, primeiro tempo do mundo, aí tava a imprensa, a coletiva, patrocinador, eu me cobrando, aí eu cheguei lá, o estádio lotado, aí o telão, só eu lá no telão, eu balançava assim, me via no telão, eu falei, caramba, tipo, fui nadar, fiquei em quarto lugar, eu falei, caçamba, eu tava ótimo, tava bem treinado, mas mentalmente Uhum. tolerei aquilo. E aí eu falei, poxa, eu preciso melhorar minha capacidade de reagir diante desses desafios, né, mais intensos. Aí eu fiz de tudo, meditação, mindfulness, yoga, e fui cada vez mais tentando melhorar
nessa questão, né? Que eu acho que foi fundamental. E hoje a gente vê grandes atletas falando sobre isso e que de fato tem mudanças significativas, né? Não só na parte estrutural do cérebro e fisiológica, né? A gente consegue entregar resultados, se manter mais calmo, conseguir melhorar a memória, a concentração nesses momentos, né? Então, imagina uma prova que dura 21 segundos. Se você respira um pouquinho mais com a cabeça mais em rotação, você já perdeu. E é isso, você pode ficar em segundo lugar ou quarto lugar em vez de ganhar a prova. Uhum. E a capacidade de raciocínio que você tem que ter em alta velocidade é complicado, é bem difícil. E aí leva tempo, né, para conseguir masterizar isso, né? Eu lembro que eu fiz uma matéria na Porsche Cup e eu sempre gostei de carro, moto e tal. Eu cheguei lá e eu fui primeiro com o Nelson, depois eu pilotei o carro, né? Poxa, você do lado, você tá com um piloto, o cara a 260, entrando na curva, virando. Eu falei, caramba, comecei a rodar tudo. Eu olhava para ele e falei, não, tô tranquilo. Então, assim, ele já se expôs isso É. desde muito cedo, né? E eu acho que isso aconteceu muito comigo, né? Trazendo para o meu contexto, né, da natação. Mas teve o. Eu vejo também um. Você tá falando, né? Hoje a galera fala de saúde mental, preparo psicológico e tal, mas 10 anos atrás isso ainda era um tabu, né, cara? Não era Total, normal. total. Não falava, tanto é pilares de longevidade, né? Hoje em dia é um assunto super presente, né? Mas como eu já era da área da saúde, eu já pesquisava, falei, cara, como que eu posso melhorar isso, né? Como que eu posso reagir melhor diante desses desafios? E a própria exposição, você já ganha repertório Uhum. comportamental, né? Então você vai lá, se expõe, putz, não segurei bem, né? E aí você vai cada vez mais fazendo, sei lá, acho que eu fiz milhares de vezes a mesma coisa, né? De colocar o óculos, colocar a bermuda, subir no bloco, dar o tiro. Aí chega uma hora e fala, cara, é a mesma coisa, tem que repetir isso em momentos diferentes, né? Pressões diferentes, atletas diferentes, adversários. Mas aí eu percebi, falei, poxa, eu sei fazer isso. Eu sei que eu tenho que fazer e pronto. Aí chega uma hora entender que esse inconformismo também te dá bastante energia para você recomeçar toda vez que você leva um tombo ali. E acho que um pouco que você falou também nos Estados Unidos, né? Que vocês competiram bastante ajuda, né? Que aí você vai criando esse repertório, né? Você compete toda semana, você vai lidando com pressão, com fracasso, né? Sem dúvida. Eu acho que, como profissional, assim, a gente tem que buscar resultado o tempo todo. Puta, você é o cara que, sei lá, recebe o cara no escritório. Cara, tem que receber esse cara como ninguém, assim. E, e aí, falando desses profissionais, o nível que eu tava era muito alto, né? Ou eu tava junto com eles ali, ou eu tinha que ir embora. Era bem isso. Tipo, você tinha que estar nesse range aqui de tempo para estar competindo com esses caras. Se você não tá, você não entra ali, né? E eu acho que e muitas pessoas, até em palestras, assim, às vezes me questionam, né? Falam, é fácil você falar porque você tem acesso a essas pessoas, né? E aí eu já falei, poxa, não, se você me mandar uma mensagem, eu mandar uma mensagem, eu tenho certeza que essa pessoa vai te dar 5 minutos e te ouvir. Então não é bem assim. Eu acho que dá para chegar nessas pessoas, falar com essas pessoas, pedir uma oportunidade, chegar para um cara que você vê que é uma baita de uma referência, pô, você tem 5 minutos para me ouvir? Essa pessoa vai te ouvir. E eu acho que cada vez mais eu fui me testando e encontrando alternativas aí para conseguir bons resultados. Cara, eu lembro. Outra pessoa que tinha perguntado aqui do nosso membro também, é o Luciano, que perguntou coisa parecida, então juntei as duas perguntas. Mas eu lembro de você treinando na Reebok, cara. Eu nadava na Reebok e Legal. já tinha te visto lá na Reebok. Tem uma época acho que a seleção brasileira treinava lá, né? Eu vi o Albertinho lá Treinava lá. direto. Isso. E, cara, eu lembro uma vez, eu até contei isso no grupo, a galera deu risada, que eu tava lá dando a vida, mas eu sou triatleta, né? Então, tipo, eu dando a vida na água não é nada, né? É de vocês. E, cara, você tava fazendo Correndo. uma série de perna de borbo. Eu lembro porque quem apanha nunca esquece, né? É, perna de borbo com nadadeira e parachute. E, cara, eu dando Aham. a vida e você me ultrapassava, velho. E você só ali, tchum, 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 bum. Eu falei, caralho, velho, que é isso e tal. E, pô, mas assim, eu até brinquei com isso. Falei, pô, ele tava de parachute, cara. E o parachute não segurava, que o Nicolas, porrada pra caramba lá. Mas, puta, pra mim também era um prazer ver você nadando, porque eu não vim da natação, né? Cara, é a diferença de vocês, contato com a água, o jeito. Sim. É outro esporte, é outro esporte, assim. A natação, o problema é que você tem que ficar ali muito tempo, sabe? Aquela coisa que você tem que começar na infância, assim. Depois que você começa já adulto, já é muito complicado, sabe? A É. natação você tem que estar ali desde novinho, nadando, aquela coisa que você não para, né? E as pessoas falam assim, poxa, mas eu também nadei e tal. Eu falei, pois é, eu não parei, eu também nadei, né? Desde novinho, eu não parei.
E eu fui até aos 42 anos, né? E a natação, você fica uma semana sem nadar, você parece que desaprendeu a nadar, né? Não. Pra gente é também assim. Eu falo, nossa, uma semaninha já dá aquela, já pega, né? E eu acho que a grande sacada também de ter alta performance e ser sustentável, né, a longo prazo, é porque à medida que eu fui envelhecendo, eu não parei. Então, eu não tirei um mês de férias, eu nunca parei. O parar depois que você fica velho é complicado. Para voltar, retomar tudo, ganhar força, Caraca. sei lá, seja a parte aeróbica também na água, para quem roda bastante. Então, eu vi que funcionava muito bem para mim isso, não parar. Então, você sempre foi regrado assim, cara? Alimentação, treino, tudo? Não tem aquela fase. Ribeirão. Sempre. Nunca foi no Pinguim, em Ribeirão, pô? Não, já fui no Pinguim, já, pô, fui para rodízio de pizza, competição de quem come mais pizza e tal. Mas quando eu fui envelhecendo, eu comecei a sentir muita dificuldade com recuperação. Não. E aí eu comecei a buscar mais alternativas. O que eu preciso fazer? Fazer exame de sangue para entender, suplementação fora do Brasil, que aqui não tinha nada, tipo de treino que eu posso fazer, como que eu monto a semana, quinta-feira é um dia de regenerativo, é opcional ir treinar ou ficar em casa, ou faço uma massagem. Aí eu fui desenhando isso justamente porque minha recuperação começou a piorar, né? Então, você pega um menino de 20 anos e eu estava com 40, minha recuperação é outra. Sim. Você vai fazer exames de sangue, os marcadores lá, você vê, né? Testosterona, GH, é completamente diferente, né? E aí eu acho que isso foi uma coisa que eu comecei a ficar mais Caxias assim, mas o mais legal é que não é um peso para mim. Eu me sinto muito bem vivendo dessa maneira, sabe? O estilo de vida que eu Uhum. tenho, de alimentar bem, monitorar meu sono, ver meu VO2 como é que tá, entender um pouco mais de alimentação, de suplementação. Então, eu me sinto muito, muito, muito saudável assim para ser produtivo, como pai, como empresário. E poxa, para mim isso daí, já vivendo isso, você já percebe a diferença que dá, sabe, de Sim. produtividade. Então, hoje não sendo mais atleta profissional, né, aposentado, eu vejo muita diferença manter ativo, treinando, mesmo que seja de forma intensa, volumes menores, né? Mas a produtividade muda, a qualidade de sono. Então, eu acho que faz todo sentido manter, né? E, cara, como é que foi o preparo da aposentadoria? Aposentar para um atleta é sempre difícil, né, cara? Acho que poucos também se pensam nesse capítulo. Você foi um cara que foi planejando isso também? Como é que foi para você? Eu fui planejando ao longo da minha carreira, né? Então, tinha bons contratos também, não só aqui no Brasil, mas fora também. Então, acabei investindo, sendo sócio de algumas empresas. E aí, quando eu parei, não foi um impacto assim de tipo, putz, parei, acabou, ferrou, o que eu vou fazer da vida, né? Então, tinha formação em fisioterapia, fiz MBA também em business, tive essa empresa de treinamento também. E aí eu lancei um programa de treino online, né? Fiz um programa de preparação física e natação. Uhum. Comecei a acompanhar por praticamente um ano ao longo dessa aposentadoria, vendeu super bem. E aí eu fui cada vez mais me envolvendo com outros negócios, né? Uhum. Fui sócio de uma empresa de farma que é fora do Brasil, como investidor mesmo, que investe em CBD. Hoje a gente fundou uma empresa, né, que é a Outlive Nutrition, que é uma empresa de suplementação, palestras que eu tenho feito com frequência também. Então, o foco mudou, né? A Uhum. natação está só para viver bem, com muita qualidade de vida, mas a parte de remuneração, no dia seguinte, acaba tudo, né? Todos É. os patrocinadores, tudo zera. E eu acho que é uma dificuldade assim para todo mundo, para os atletas que param, né? Principalmente de algumas modalidades, a natação, por exemplo, você não consegue aposentar nadando. Mas acho que tem que ter calma, em meio ao caos, assim, Uhum. né? Saber que as coisas vão acontecer, tem que se conectar com muitas pessoas na sequência, né? Logo que eu aposentei, comecei a conhecer muita gente, me conectar. E atleta profissional vive numa bolha, né? O cara, ele treina, vem para casa, dorme, descansa, suplementa, volta pro treino, ele não faz nada, né? Ele só faz isso. E aí eu tive que mudar um pouco o meu jeito de viver, né? E cada vez mais eu fui aprendendo, aliás, eu estou aprendendo até hoje, mas tá sendo bacana, bem desafiador, mas eu estou gostando bastante. Antes da gente falar mais de empreendedorismo aí, cara, e o negócio da notícia de Los Angeles, né? Da tua prova entrar nos Jogos Olímpicos, assim.
Como é que foi para você essa notícia? E já fez a matemática, se dá para estar lá ou não em 2028? Cara, eu vou te falar, quando saiu a notícia, a imprensa então começou a me ligar, me ligar, me ligar, me ligar. Eu falei, cara, deve ser 1º de abril isso aí, né? Porque aí eu olhei e falei, cara, não é. Aí eu liguei pro coach, falei, coach, isso é real? Ele falou, é. E aí, poxa, eu falei, caramba, eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Eu falei, poxa, as competições, os mundiais de piscina longa, desde 2015 que eu vinha ganhando medalha, né? Então, para quem assiste a gente, não sabe muito bem, então, piscina semi-olímpica de 25 metros foi onde eu fui tetracampeão mundial e recordista mundial. E piscina longa, desde 2015 até eu aposentar, eu ganhei medalha em todas. E eu falei, poxa, desde 2015 ganhando, eu poderia ser medalhista olímpico, né? Que é Uhum. praticamente a única coisa que faltou na minha carreira como realização pessoal, né? E eu fui para o Troféu Brasil agora assistir lá, tive uma reunião lá, acompanhei um time também, que eu sou consultor técnico, e, poxa, todo mundo, você tem que voltar, você tem que voltar. E ainda tá não sei, eu tô refletindo se faz sentido, eu tô tentando entender, mas eu vou estar com 48 anos, né? Eu acho que eu consigo nadar para 22, sim, se eu conseguir, se eu continuar mantendo o programa de treino e tal, mas preciso entender se vai fazer sentido eu voltar, né? Acho que tem que ser um negócio muito bem estruturado, um projeto que seja de entretenimento para o esporte, né? Para de fato mostrar muito mais a natação, os bastidores, recuperação, exames, treino de fato, muito que os atletas amadores fazem Uhum. também, né? Que causa uma conexão muito grande com a sociedade, né? Isso é Sim. uma coisa que, estando desse lado, agora eu vejo que é muito importante. Quando o atleta profissional, quando eu era atleta profissional, eu não fazia isso porque de fato eu estava sempre morto, sabe? Então, ou eu estava treinando super focado, e o atleta profissional ele não quer mostrar o treino dele. Ele não quer mostrar o tipo de série que ele está fazendo, ele não quer Uhum. explicar o que ele está fazendo com a braçada, porque o mundo inteiro pode ver isso e acaba sendo ruim, né, para o Uhum. atleta. Então, dificilmente você vai ver o Michael Phelps, você via o Michael Phelps dando uma dica de braçada de borbo antes da Olimpíada, você não vai ver isso. E um atleta amador não tem essa preocupação, porque de Uhum. fato ele gosta muito, atleta amador. Eu fiquei até surpreso, porque como eles treinam forte, né? Treinam como um atleta profissional e ainda tem que trabalhar. Uhum. Então, essa demanda mental e física é muito difícil. É muito difícil. Então, eu acho que se eu conseguir, de fato, estruturar um projeto muito bem construído, trazendo o entretenimento para o esporte, aí sim eu volto. Boa. Boa. Mas no sentido de voltar, nadar por clube, ficar 7 dias na competição, aqui, eu tô velho, eu não tenho mais saco na arquibancada lá assistindo competição. Deixa a Globo te contratar para ser comentarista, tá melhor, né? Exato. Pois é, eu vou lá dar as pitacas nas provas. É porque é fogo, né, cara? Porque se fosse agora em Paris, pô, tu tava ali no embalo, né? Talvez ali daria, né? Mas, tipo, agora que já parou, que já tá com outros planos, que a tua cabeça, imagina, a cabeça já tá em outros lugares, né? Você ainda nada Sim. quantas vezes por semana, mais ou menos assim? Nado 2, 3 vezes por semana, Uhum. malho 3 vezes por semana. Eu acabo nadando menos, né? E aí agora como eu vou competir um campeonato master em Porto Alegre, e aí eu tirei esse mês agora para dar uma treinada e Uhum. nadar lá na próxima semana, né? Mas eu acho que eu consigo nadar para 23, alguma coisa eu consigo. Como referência, o Uhum. índice para o Campeonato Mundial é 23,3. Eu acho que uns 23 alto, assim, eu consigo nadar. E aí, para nadar para 22, os tempos que eu tinha, eu tenho que, de fato, focar e Sim. treinar de forma muito mais intensa. E até porque é um planejamento para daqui a 3 anos, né? Então você vai Sim, ter mais 3 anos de idade ainda, tem mais, sim, né? com certeza. Mas, assim, hoje mudou muito, né? Vou te mostrar um exemplo de um treino para um atleta que é super velocista. Ele faz um aquecimento, sei lá, 1.000 e pouco, faz paraquedas, tiro de 25, de 35, um de 45, e é isso. Aí ele vai para academia Isso. super intenso. No outro dia é treino técnico e de hipóxia, que a gente faz lá 1 minuto embaixo d'água, um de 50 sem respirar, para sentir aquela dor ali em Uhum. hipóxia. Então a gente sente muito isso no final da prova. Aí outro dia, mesma coisa, super intenso, sei lá, 4 de 25 melhor média, sobe no bloco, um de 50 no pau. E é muito rápido isso aí. Em 1 hora você mata um treino desse. Uhum. Antigamente, tinha que ficar quase 2 horas, você não tinha.
energia nem para comer depois, né? De tanto volume de treino, né? Então eu Não. vejo o triatleta deve sofrer muito com isso, né? Porque são três modalidades ali, né? O cara corre, pedala, nada, e tem que trabalhar. Poxa, deve ser bem puxado. Aí, pra você, tipo, tem que nadar 1.900, pô, tu não tá acostumado. 1.900, 3.800, não tá acostumado com isso, né? Eu já nadei muito, né? Já fiz teste, pô, Aham. T400, fiz bastante coisa assim, mas eu até tava falando com um amigo, falei, quanto você tem de 400? Falei, já fiz 3,59 fazendo treino, o T400, né, em treino. Falei, pô, é bom pra caramba. Falei, cara, dei minha vida, assim, para fazer esse teste, o tato e tal. Mas naquela época fazia sentido, É, hoje eu não faria isso, porque para os 50 você não é. faz sentido, né, fazer esse tipo de série. Mas eu acho que é isso, né? Então, se eu conseguir organizar bem as atividades que eu tenho hoje de construção, não deixaria para trás tudo que eu estou construindo. Se eu conseguir conciliar isso, eu acho que eu voltaria sim. Aí, você falando, cara, ia ser uma história legal pra caramba de contar. Tipo, tentar o índice, no caso de conseguir a Olimpíada, acho que, pô, falando em longevidade, aos 48. Quem foi o. Pra me fugir o nome, você vai lembrar. Na final do 50 livre teve um cara. O Anthony Irving, É, foi o 40 Anthony e. Irving, ele estava com 40 e pouquinho, ele acho que é de 81, se eu não me engano. Ele tem 44 hoje. Então, ele nadou 2016, 2020, e ele tinha parado um tempão, assim, ficou sedentário, voltou e ele ganhou a Olimpíada. É, Aí você fala, caramba. E ele foi, ó, que história legal. Ele foi o atleta mais novo a ganhar uma Olimpíada, o 50 livre, e o atleta mais velho a ganhar o 50 que livre. maneiro, cara. O cara escreve uma história Pô, muito legal, né? sim, Então, assim, tendo essa narrativa, eu acho que é uma coisa bacana, sabe? Que é histórica, né? Algo sim. que, de fato, eu não conheço um atleta, pelo menos na natação, que fez algo nesse sentido, né? E aí tem outras variáveis, né? Se meu corpo vai tolerar até os 48 anos, a Uhum. intensidade de treino e tal. Mas vamos ver, ainda estou refletindo com relação a isso. Não, e pior que a gente tá gravando bem na semana que rolou tudo, né? Tem, o quê? Tem 10 dias, né? Que rolou um pouco isso. É, É, exatamente, tá bem fixo na minha cabeça ainda. ainda tá meio puto, né? Porra, por que que não foi Paris, né? Exato. E, cara, antes da gente falar de coisa séria da vida de empresário, quando eu mandei pra galera falando que ia gravar com você, o Diego, mesmo o Diego do canal Amador, ele perguntou assim: eu vou fazer a pergunta, você responde se quiser. Como ficar bonito careca? O Diego quer saber porque ele é careca, ele não sabe. Ele falou, cara, pergunta pra ele como é que fica bonito careca que eu não consigo. O negócio é tomar sol. Você fica com a cabeça careca branca, parece uma lâmpada, é feio. Um solzinho fica mais corado que já dá uma enganada boa. E na piscina mete uma touca, fala que você está com os patrocinadores, aí você precisa divulgar os patrocinadores, não chama tanta atenção. Acho que é uma boa. Beleza, pronto, Diego, tá perguntado, ele. Respondi. Pronto, era isso. Essa era importante. E, cara, vamos falar de Outlive, então. Você Vamos. falou de vários negócios, e você falou algumas vezes agora na conversa já sobre no suplementação eu montava a minha que não tinha no Brasil. Como é que você vê o mercado de suplemento hoje no Brasil e de onde é que veio a ideia da Outlive e o que é a Outlive, falando pra galera, assim. Bom, só trazendo o contexto da inspiração, assim, né? Eu sempre gostei desse mercado, então, como atleta profissional, acho que atleta profissional, ele sempre tomou suplemento, né? Tanto atletas que eu conheci fora do Brasil, aqui também. E hoje, cada vez mais, as pessoas estão tendo acesso à suplementação. Atleta amador, pessoas que querem viver mais, com mais qualidade. E esse universo eu sempre gostei, sempre estudei, sempre pesquisei o que tinha de inovação. E eu falei, poxa, eu acho que faz sentido eu montar uma empresa que tivesse esse propósito, né, de inspirar as pessoas a viverem mais, com mais qualidade de vida. E com isso nasceu o Outlive Nutrition, né? E é um primeiro suplemento que a gente vai lançar, que é Uhum. o Daily Health. É um suplemento que ele tem 62 ingredientes. Então, ele tem vitaminas, minerais, compostos bioativos, aminoácidos, tem prebióticos, colágeno tipo 2 e superfoods. Então, é um suplemento para trazer praticidade às pessoas na parte da manhã, então, para fazer parte da rotina matinal das pessoas. Ele é um produto em pó, então a absorção é muito rápida. Então, 200 ml de água, coloca lá na parte da manhã, em jejum mesmo, toma, e aí começa o seu dia, né? E é interessante que, como eu sempre pesquisei muito, tem alguns estudos mostrando que aqui no Brasil as pessoas consomem compostos bioativos dentro de uma
normalidade que a Organização Mundial da Saúde sugere, somente 22% das pessoas consomem Tá. frutas, legumes, vegetais de forma geral, que são Uhum. basicamente polifenóis, compostos bioativos, né? Eu falei, poxa, como assim, né? E cada vez mais pesquisando. Então, eu estava no universo de altíssima performance, que a gente fala de proteína, de creatina, de beta-alanina, de pré-treino, é isso que a gente fala lá. A gente não se preocupa muito com imunidade, com sono, não tem muito isso, né? E eu falei, poxa, a gente pode desenvolver um suplemento que possa cobrir essas carências que a gente tem aqui no país, né? Embora a gente viva num país tropical, as pessoas não consomem isso. Então, somente 22% das pessoas consomem isso. Então, como referência, entre a medida está entre 600 e 800 miligramas desses compostos bioativos, ele tem um efeito antioxidante, anti-inflamatório e também reduz riscos cardiovasculares e doenças crônicas a longo prazo. E o nosso suplemento ele tem acima disso. Então, o nosso suplemento tem 1 grama por dia. Então, é acima da recomendação da OMS. Então, eu falei, poxa, é um negócio super legal para a gente lançar nesse nicho de health span, né? Que pessoas que querem viver mais com mais qualidade de vida. E aí, a gente vai lançar esse primeiro suplemento. A gente tem outros em mente já desenhados. E uma coisa que eu fiz muita questão quando pensei em lançar uma empresa de suplemento aqui, eu estava pensando em fazer nos Estados Unidos, falei, vamos fazer aqui, era a qualidade desse suplemento aqui para o pessoal, sabe? Então, a fábrica que a gente está fazendo suplemento, um maquinário, uma fábrica de primeira, assim mesmo, os ingredientes que a gente usa de primeira qualidade também. E atleta profissional, por exemplo, ele faz muito teste antidoping, né? O tempo todo teste, 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 teste. E eu já ouvi muitas pessoas falando: ah, mas se não é atleta profissional, não vai fazer o teste antidoping. Não precisa se preocupar com que suplemento está tomando, né? Eu discordo disso. Quando você vende um produto, um suplemento, você tem que colocar no rótulo, na tabela branca, exatamente o que está dentro desse produto, né? Uhum. E essa percepção é muito comum aqui. Fora do Brasil, a gente tem selo da UADA e tudo mais. Eu falei, poxa, é uma coisa que eu não abro mão, além de estimular a vida das pessoas, né, Uhum. terem saudáveis, é a qualidade da matéria-prima que as pessoas estão consumindo, né? Então, não tem aromatizante artificial, não tem açúcar, não tem corante, não tem nada. Ele é super clean, é um produto que, de fato, eu já estou tomando há um bom tempo. Demorou quase 8 meses aí para chegar nessa fórmula, respeitando, né, Uhum. a Anvisa, todas as portarias que a gente tem aqui no Brasil. E é isso, é um mercado que eu estou super animado, é um mercado que está super crescente. A gente vê. Outro dia meu pai veio perguntar para mim: ah, comprei uma creatina, ele tem 78 anos. Eu falei: pô, você comprou uma creatina? Então, assim, as pessoas agora cada vez mais estão buscando ter qualidade de vida e eu acho que a suplementação faz parte disso, né? Uhum. E aí eu até falo para algumas pessoas que a Outlive não é uma empresa só de vender suplemento, né? A gente vende um estilo de vida. Então, dentro dos pilares de longevidade, sobre sono, sobre treinamento, alimentação, gestão emocional, a gente quer entregar muito isso, esses conteúdos, né? E Uhum. tanto é que a gente tem o Outlive.cast, que eu sou host desse podcast, que entrevisto pessoas profissionais da área da saúde, trazendo esses conteúdos educacionais para todo mundo aqui no Brasil. E, cara, do que você falou no papo inteiro é um pouco do reflexo do que era você, né? No cara que experimentava, mas também cuidava da tua longevidade, agora você tá botando num produto, né? É bem isso mesmo e trazer educação também, sabe, para as pessoas, criar uma comunidade que se preocupa com a saúde e cada vez mais eu vejo que as pessoas querem isso e muitas vezes não tem referências aqui no Brasil. Uhum. Às vezes você fala com uma pessoa que é sedentária ou que começa a treinar, pega aquela tração, vai começar a sentir um pouco de dor, para. Se ela entendesse de fato os benefícios que ela tem, não estou falando de atleta profissional, isso atleta profissional é outra caixinha, de produtividade, de qualidade de vida, de dormir bem, se relacionar bem, melhorar a gestão emocional dela. Não é só o suplemento, né? Todo Uhum. esse contexto que eu acho que a gente está entregando, começando a entregar aqui, e é só o começo, né? A gente está com muita energia aí para construir uma empresa muito grande e dominar esse setor de health span aqui no Brasil. E o que é mais fácil, índice olímpico ou empreender? Fala pra galera um pouquinho. Olha, eu vou te falar que índice olímpico não é fácil, não, viu? Porque
tem um dado bem interessante para você se tornar um atleta olímpico, é tipo 0,00001 de todos os praticantes de natação. É bem difícil, né? Mas eu vou te falar, para você empreender também, eu não sei, dá um pau ali, viu? Porque empreender não é fácil, não, viu? Mas acho que nadar, treinar é mais fácil. Já sabe ali, né? Ter o plano, vai pensando e vai Ah, fazendo, né? já nasci na água já. É mais E, fácil. mas como é que tem sido esse aprendizado também, cara, de estar desse outro lado, empreendendo e porque também imagino que aos 42, 45 anos você tá, cara, começando uma carreira nova, né? Aprendendo coisas que, tipo, puta, eu tenho que fazer uma reunião, se a gente tava falando um pouco offline, né? Não, estamos vendo um negócio de pagamento, como é que funciona. Cara, tu cuidava, tu nadava, tu tinha que nadar e dar tiro e fazer LPO e tá tudo certo, né? Como é que é Exato. esse aprendizado também de começar uma nova carreira? Sim, eu acho que todo aprendizado você tem um gasto de energia maior, você se estressa mais, mas é a realidade, né? Meu pai até tem uma brincadeira que ele fala comigo, ele fala, cara, a vida não é fácil, né? Você escolhe, você pode se ferrar agora ou mais para frente, o que que você prefere? Mas eu acho que assim, a gente tem um time muito bom, tenho dois sócios que super complementam tudo que a gente está construindo aqui, cada um nas suas verticais, mas óbvio que são três sócios, a gente vai se costurando ali, e a gente de fato coloca energia em tudo que a gente pode ali. Mas eu acho que é um aprendizado constante mesmo, e eu também não tenho problema em falar que eu não sei fazer alguma determinada atividade, eu vou lá e aprendo Uhum. e vou colocar energia nisso, né? Assim, a gente nem lançou o suplemento ainda, mas eu acho que tem bastante coisa para acontecer até no meio, né, de todo esse desenvolvimento da empresa. Uhum. E a ansiedade, imagino também que é difícil de controlar, né? Cada um plano, aí vai saindo, aí tá chegando a data de lançar, e aí é um Cara, vou controle te falar, emocional também, né? exato, é. Mas acho que a gente está fazendo by the book, tudo redondinho, tudo como deve ser feito aqui no Brasil. A gente hoje tem uma exigência, né, da Anvisa de fazer teste de estabilidade, e a gente está rodando teste de estabilidade, tudo nos conformes de embalagem, do jeito que a Anvisa pede. E o nosso produto, de fato, é um produto muito, muito bom. E eu estou tomando já tem um tempão. E é engraçado que eu até brinco com os meus sócios, né, o Felipe e o Marcelo, até a qualidade de sono a gente vem monitorando, né? Ele tem um UP também que ele monitora, o Marcelo também. E a nossa qualidade de sono, a gente fala, caramba, eu parei de tomar UP, olha o que aconteceu, né? Meu sono deu uma bela piorada, né? Mas é isso, eu acho que é botar energia mesmo, e construção de carreira no início é mais gastante, mais cansativo, mas eu acho que vai valer a pena. E você falou que você é host, né, do podcast lá. E esse outro lado você já tinha também, cara, ou não? Como é que era? Porque até profissional desde a entrevista, né? Ninguém queria dar entrevista e tal. Ninguém queria falar, não, mas assim, a exposição eu sempre tive em coletiva de imprensa, seja falando inglês ou em Hum. português, sair da piscina bufando lá, e aí como é que foi? Você respirando, foi bom e tal, se controlar, saber o que você vai falar naquele momento e tal. Então eu tive desde muito cedo essa exposição, mas de fato montar um roteiro, estudar o convidado, temas mais técnicos, eu aprofundar um pouquinho mais para ser um negócio que tenha um nível muito bom, né? Uhum. Aí eu fui estudando, aí tudo, poxa, quem que vai fazer? Eu falei, cara, eu vou aí, vamos ver. Aí o primeiro foi meio, a entrada e a saída foi meio torta, assim, fui melhorando e criei um template meu lá, montei Uhum. a estrutura de roteiro e tô mandando ver lá. E eu acho que tem que melhorar sempre também, não acho que tá bom. Cara, você falou de entrevista de borda de piscina. Pô, eu tô à frente do Mundo Treino tem 4 anos. Aí tem uma galera que fala, pô, o atleta acabou de chegar, vai lá e entrevista. Eu falo, cara, não vou entrevistar. Deixa eu respirar, cara. Deixa o cara respirar. Os caras, não, mas. Eu falei, cara, não sou, eu brinquei, eu não sou a imprensa Abutre, né? Não, Exato. cara, deixa o cara respirar, que eu sei que vai vir. E claro, acho que talvez a mais clássica que teve foi a do Bruno Fratos, né? Aquela Sim, que ele ali deu. ele pegou, Mas, cara, ele é pegou. aquele negócio, pegar o atleta ali, na hora que você tá, que você falou, cara, 50 metros, você tá, cara, acidose, você tá todo lascado e o resultado ruim. Que, cara, Sim. ainda tem que pensar, tipo, é muita coisa acontecendo. Então eu falo, cara, eu não vou fazer. Mas eu acho que uma coisa importante, assim, que tem muita gente que fala, não, tem que se jogar, vai de qualquer jeito, vai com medo, né? É bem comum a gente ouvir isso. Aham. Quando eu fui convidado para ser comentarista nos Jogos Olímpicos, na Sport TV, ao vivo, do lado do Milton Leite, que eu fiz? Cara, eu estudei pra caramba, eu tirei um mês, eu estudei muito.
Então, assim, eu me preparei para estar ali. Não Uhum. é que eu fui lá, se joga, né? Uma atividade nova, mas assim, eu busquei muito conhecimento para estar ali e entregar de uma forma que fosse positiva ali, né? E eu tive um feedback legal do pessoal, né? Alguns vícios de linguagem você vai melhorando, você fica É. né? Você fala, putz, eu não posso falar né, nunca mais, né? Então, e foi isso. É curso de oratória também que eu fiz para fazer palestra, que aí palco já é um pouco diferente, né? Uma coisa mais teatral. Uhum. Mas eu tô gostando desse desafio, sabe? A natação, qual que é o ponto? É, chegou um momento que eu não estava sentindo tanto aquela pressão de falar, caramba, eu tô disputando. Era uma coisa muito ok para mim, Uhum. assim. Eu subia no palco, Campeonato Mundial, se defender meu título, tinha pressão, mas não era algo que eu estava completamente ansioso ali, preocupado. Aí, hoje em dia, eu tô colocando muito mais energia, né, em Uhum. coisas que eu não sei desenvolver. Pô, é louco, né, cara? Faz um negócio tanto, repete tanto que fica um negócio. É, Parece que você tá nadando em. Ah, não, tô nadando aqui na Riboc, não. Você tava na final do Campeonato Mundial e você tá ali tranquilo e. você revê, né, toda vez É. os mesmos atletas, aí você acompanha eles ao longo da temporada, fala, ele fez o mesmo tempo, não vai melhorar tanto. Aí quando aparece um atleta muito novo, você fala, cara, esse cara aqui pode me atrapalhar, né? Uhum. E aí é uma vivência, né? Você vai vendo que. E antigamente, quando você é muito novo, você pega como referência, fala, caramba, esse cara tá muito forte, né? Aí depois você vai ficando mais velho, você vê um cara muito forte, você fala, puta, dane-se que ele é forte, né? Tipo, não te impacta tanto, né? E aí você vai ganhando maturidade, Uhum. né? E eu acho que é isso, a própria exposição, repetição, melhorar, entender como você pode se reavaliar o tempo todo. É assim que você vai melhorando, não tem jeito. E, cara, voltando um pouquinho para a Outlive, do mercado, você falou, né? No mercado de suplemento, vocês estão indo para uma linha que, sei lá, se a gente for falar suplemento hoje, você falou, ó, é creatina, é whey, é alguma coisa nessa linha. Vocês foram para uma linha. É correto dizer micronutrientes, assim, ou não? É uma linha de micronutrientes, sim, Hum, mas vamos colocar como um tema health span, né? hum, É um nicho que foca muito mais em wellness, né? Em qualidade de vida, com propósito de viver mais, com mais qualidade de vida, pensando em longevidade. Então serve para todas as pessoas. hum. Um atleta profissional pode colocar, um atleta amador, pessoas que querem viver mais com mais qualidade, um empresário. Então é uma linha que serve de fato para qualquer pessoa, né? Pensando nesse contexto de sono, alimentação, é isso que a gente vai de fato navegar nesses pilares da longevidade. E você que viu esse mercado americano, assim, como é que você vê? Acredito que o mercado americano esteja à frente do Brasil. Sim. Mas como é que você vê a maturidade do mercado hoje? Você com a tua experiência de atleta e agora empresário também. Fora do Brasil já está bem avançado o setor de health span, né? No Uhum. Brasil a gente está começando a engatinhar agora e a gente está de fato entrando num momento bem importante assim para se posicionar como uma empresa nesse setor, né? Eu vejo principalmente as tendências, né, de mercado fora do Brasil. Nos Estados Unidos, sei lá, cada semana tem uma empresa nova lançando suplementos. Lá é muito mais fácil, né? Você entra É, numa fábrica, pega um white label, coloca o seu rótulo lá e começa a rodar dropshipping na Amazon. É uhum. bem diferente do que aqui no Brasil, né? Então, gradativamente, os ingredientes, eles são liberados pela Anvisa e a gente vai tendo acesso e construindo boas fórmulas aqui no Brasil, né? Então, tem todo tipo de matéria-prima e suplemento que você possa imaginar aqui no país, né? Mas eu tô super animado e eu acredito que daqui já está acontecendo esse movimento, né? A Uhum. gente fala de grupos de É. corrida, a pessoa fala muito de sauna, de gelo, de meditação, de buscar esses clubes mais premium, né? Algumas clínicas com foco em longevidade, academias mais com, sei lá, 6, 7 estrelas. E cada vez mais está sendo um investimento muito grande em saúde, até a geração Z vem mostrando essa preocupação, né, de sair um pouco da balada, de Uhum. viver mais esse wellness, desse cuidado, esse autocuidado também, é um assunto super presente aqui, né? Então, é isso que a gente achou que era um momento bem interessante para a gente se posicionar aqui no Brasil. Eu fui no evento do Strava no passado, né? O pessoal falando sobre isso, né? O jovem não mais na balada e o grupo, né? O Strava é o novo. Como é que é o O de. Ah, aplicativo, o né, Tinder. É o novo Tinder, Tinder, né? Que a galera tá usando ali e tal. exatamente.
Por exemplo, fora do Brasil tá acontecendo alguns clubes assim com café, o pessoal sauna, um negócio completamente diferente, principalmente em Nova York, né? Cada vez mais tem eles estão montando, né, esse tipo de business lá. Eu acho que o Brasil já tem clínicas aqui no Brasil também com foco em longevidade. Tem uma que chama Soul8, que é um parceiro nosso, inclusive, da Outlive, e que é fantástica também, produtos e serviços ali high-end total. Uhum. E eu acho que daqui a pouco vai entrar com tudo aqui no Brasil. Não, é legal esse movimento e tem o boom, né, cara? O boom da corrida agora. Voltei agora do 70.3 Brasília. Cara, muita gente nova, deu sold out. Todas as provas do Ironman, por exemplo, esse ano no Brasil já deram sold out. Um movimento que você não via antes, tão rápido. Brasília esgotou em 2 dias, cara. A inscrição que, né, é high-end, né? Quase US$ 400, Sim. esgotou em 2 dias. Então você Sim. vê Eu acho que é esse muito mais negócio. inclusivo também, né? A gente pensar em corrida, né? Corrida de Sim, rua, grupo de corrida, criar essa comunidade que quer viver mais, com mais qualidade, todo mundo se conhecendo ali, do que o triatlo, né? O triatlo já é, precisa de uma piscina, precisa de é. uma super bike legal, não é só a corrida. Então, acho que, por exemplo, a natação também adoraria, mas todo mundo precisa de uma piscina para nadar. Não é tão fácil assim, né? Não, E corrida de rua, simplesmente você põe o tênis, sai e vai se encontrar no parque, liga o aplicativo, já começa a falar com as pessoas, o Strava, que seja. A natação precisa de uma piscina, precisa se matricular, precisa pegar o carro, ir para a piscina, demanda mais tempo, né? é. Mas sem dúvida nenhuma, a corrida cada vez mais cresce, né? O ano passado, aliás, grupos de corrida aqui no Brasil, se eu não me lembro, aumentou 108%. O crescimento foi de 108% ano passado. Então, assim, cada vez mais é o que está acontecendo, né? É o movimento do Brasil. E, cara, a ideia com a Outlive vai ter a venda por site, mas também está em eventos, está varejo, tem essa questão também. Então, nesse primeiro momento, a gente vai estar no e-commerce próprio, Uhum. né? Então, a gente vai estar no nosso site, um ou outro parceiro que a gente tem falado que faça sentido também para a gente, e eventos, né? Então, a gente vai para a ciclovia, vai fazer alguns eventos externos também, parcerias, alguns workshops que a gente está pensando em fazer. Alguns atletas também que a gente tem falado, prescritores, então tem várias frentes assim, né, dentro da estratégia que a gente tem como empresa. É coisa pra caramba, né, velho? É muita coisa, muita coisa. A fórmula é o menor dos problemas, entre aspas, né? A fórmula já se provou que é muito boa, mas agora a gente precisa de fato criar essa comunidade, né, que de fato a gente fala que é o health club que a gente quer criar, né? E colocar pessoas que querem de fato viver mais, com mais qualidade. E a gente está super animado, fazendo bastante parceria legal, tendo feedbacks super positivos da fórmula, da forma que está cada ingrediente dentro da fórmula também. E agora é isso, é o início de uma jornada aí como empreendedor. E, cara, você falou que eu achei também muito interessante o produto, enfim, né? Não vou fingir pra galera que eu já conheço o Nicolas há um tempo, o Ferpa, o Felipe, né, o sócio dele amigão meu há muito tempo também. Acho que o grande sacada também acho que é focar nesse estilo de vida, de estilo de vida, né? Que eu acho que esporte, querendo ou não, a gente acaba, tipo, seria muito cômodo, não, o Nicolas vai trabalhar com alto rendimento, tá? Tem o quê? 1.000 atletas no Brasil, né? Tipo, acho que como negócio você tem muito mais gente, você tá dando talvez a tua característica maior, que é essa, né? De autocuidado, de estilo de saúde, de longevidade, né? O tempo todo eu falo, né? Alta performance é entregar resultado consistente a longo prazo e acima da média. E isso não serve só para atleta Sim, profissional. Eu vivi aquele meio lá a minha vida inteira, mas o impacto de fato que eu quero causar é nas pessoas, né, o maior número de pessoas possível, né? Então, isso faz muito sentido, o meu propósito de entregar tudo aquilo que eu vivi e percebi como era que valia a pena, de fato, uhum, investir nisso, né? Se a gente minimamente não tem a nossa saúde em dia, poxa, tudo que está ao redor cai por terra, né? sim. Nossa família, a nossa produtividade, fica tudo muito ruim, né? Então, o primeiro passo aí é de fato entregar para o maior número de pessoas possível. E, cara, agora eu sou obrigado a fazer essa pergunta, porque estamos num podcast de triatlon. Já que, Bora. já que você está fugindo aí para ir para as Olimpíadas, a gente pode até esperar um pouquinho mais, mas
tem uma ideia de algum momento assim fazer uma prova de triatlo, na brincadeira mesmo, sem essa. O Thiago Pereira já fez, né? Já viu o Thiago Pereira, mas fez uma vez só e saiu, teve juízo, foi embora. É, Sim, e de cara, assim, eu não consigo fazer, cara. Eu acho que, assim, tem muita dificuldade, assim. Mas quando eu era mais novo, eu fiz short triatlon, ah, fiz triatlon rústico, já fiz um olímpico já. pô. Saía na água ali, tranquilo, no meio do bolo da frente e tal, não me desgastava tanto, porque eu sabia que o bicho ia pegar depois, aí pedalava bem, cara, na corrida eu moía, assim, tipo, ia muito mal na corrida. Então, eu acho que a maior dificuldade que eu teria ali seria a corrida mesmo. Acho que o pedal, obviamente, que eu ia ter que treinar, mas eu acho que tem bastante força, assim, Uhum. sabe? Eu teria que mudar um pouco a característica de treino e tudo mais. Eu tô bastante pesado também, eu tenho 1,92 de altura, 92 quilos, então teria que perder uns quilos aí para rodar um triatlo, mas quem sabe, eu precisaria de pelo menos uns 3 meses aí treinando para me enfiar num triatlo, senão eu ia passar vergonha. Ou eu ia É, sair da água primeiro assim, dando tchau e ó, me mandar. fazer o revezamento, né? Vamos fazer o O revezamento. revezamento vai, o revezamento eu encaro. Porque eu tava com a Poliana vai fazer, né? A Poliana fez triatlon já, tá começando no triatlo agora. Mas ela vem de águas de longa, né? Mais Aí fácil. pra É. ela, natação ali não adapta nada, né? Você ainda tem essa outra história, né? Tem que nadar, sei lá, pelo menos 750 metros, você vai ficar entediado ali, né? No final da natação. Não, isso até vai, né? Quando é uma metragem muito alta, assim, aí fico sem saco, assim, sabe? É bem diferente, né, pro velocista. Meu velho, indo pra reta final aqui, qual você acha que foi a melhor lição que o esporte te deu? Ou o empreendedorismo também, o esporte? Cara, acho que o empreendedorismo tem uma ligação direta com tudo aquilo que eu fiz no esporte, Uhum. tá? Acho que muito cedo, no alto rendimento a gente fala muito de disciplina, de resiliência, às vezes fala, é motivação ou é disciplina, só que isso para quem está no alto rendimento, isso tem que ser o básico, né, para a gente conseguir entregar, mas a construção disso foi desde muito cedo, né? Mas eu acho que a consistência ao longo da nossa carreira, da construção da nossa carreira, e lidar com as dificuldades, com a insatisfação ali, cada vez mais colocar energia, buscar novos caminhos, novas maneiras de resolver, ser resolutivo em alguma dificuldade que a gente está enfrentando. Eu acho que pro empreendedorismo isso faz total sentido, tudo aquilo que eu fiz, né? Uhum. Embora não era uma atividade completamente diferente, né? Então, lidar com esses desafios foi muito importante, lidar com frustração, principalmente, né? Então, às vezes as pessoas me encontram, como você consegue fazer isso? Eu falo, cara, eu me ferrei a vida inteira, né? Eu consegui algumas vezes e você acha que eu consegui a vida inteira. Então, lidar com a frustração esse tempo todo, ficar inconformado com o resultado e ter a capacidade de recomeçar tudo de novo no dia seguinte, poxa, isso daí foi um presente que eu ganhei, assim, Uhum. sendo do alto rendimento, sendo atleta profissional, né? E eu acho que pro empreendedorismo aqui faz total sentido, assim, a relação, né, que um atleta viveu a vida inteira e eu estou gostando bastante. Eu acho que faz sentido eu colocar bastante energia nisso, que eu estou bastante feliz, assim, em aprender cada vez mais, encarar algumas dificuldades, entender que é possível resolver aquilo ali. Se eu não souber alguma coisa, buscar ajuda com alguém que já fez também. Mas, assim, se tornar atleta olímpico é bastante desafiador, assim como a carreira de um empreendedor, né? É. Teu filho, tu tem um filho, né? Tem um filho. Nada também, mas. Ele nada, ele tá meio que no futebol agora, fazendo jiu-jitsu e tal. Agora ele quer ir para natação. Quer ir para natação, porque às vezes eu tô andando na rua, alguém me para assim e fala: "Ah, é seu pai e tal, ele é o herói". Aí ele olha assim e fala: "Putz, eu quero nadar, né?". Mas eu não sei se é por causa É. disso ou se de fato ele quer nadar. Mas ele tem me pedido sim para começar a nadar. É legal também, acho que com criança deixar escolher, né? Deixar ser uma coisa mais lúdica, né? Sem impressão, né? Ah, não, sem dúvida. Eu sempre deixei esse peso, eu não quero que ele carregue, sabe? Tipo, o seu pai foi campeão mundial, você tem que ser também. E eu tô deixando ele. E eu acho que o futebol, no contexto da parte social, assim, é muito positivo, assim, para Uhum. ele, sabe? O esporte individual, a natação, né? Você ficar ali o tempo todo na piscina, cabeça dentro d'água, não fala com ninguém, ele chega a ser até chato, né? Sim. Principalmente para criança, né? Então acho que esse contexto mais lúdico mesmo, a interação com outras crianças, o futebol
tem mostrado bastante reflexo positivo assim para ele no desenvolvimento. E qual que é o teu sonho hoje, cara? Pessoal, profissional, tanto faz. Cara, pessoal, eu acho que é ter uma família de fato unida, com saúde, trazer, ser exemplo. Eu acho que eu sou exemplo de fato para meus filhos, meu filho, né, para minha família também. E eu acho que profissional, de fato, construir algo que deixe uma marca aqui no país, principalmente nesse contexto de saudabilidade, que eu acho que faz todo sentido com a minha história. Boa. Meu amigo, te agradecer pelo papo. Desejar sucesso e na Outlive, você, o Ferpa, enfim. Acho animal que vocês estão construindo e primeiro um prazer também falar com você, que, como eu falei, eu lembro de você me dando porrada lá na Reebok, mas sempre admirei, sou um Usando fã. paraquedas, hein? É. Mas sou fã de atleta, sempre fui e gosto muito. Acho que isso que também me trouxe aqui para o Mundo Tri. E quando eu sento para conversar e chamo isso de trabalho, eu acho animal de poder bater papo com atletas referentes como você é. E, cara, então sucesso sempre. Obrigado aí pelo teu tempo também. Não, obrigado. Eu que agradeço aí o convite também. Muito legal o papo, contar a minha história aí também. E a gente vai mandar um kit aí para você. Logo Aí, mais kit aí. é E aí isso. você dá um feedback aí pra gente do nosso produto, tá bom? Esse é o momento que eu tô esperando. Não, tô brincando. Mas, ó, já. Levantou, eu tô falando agora do kit e tal. É. Mas, ó, falar pra galera que já tá disponível. Então, quando esse podcast for, já tá disponível. A gente vai deixar os links todos aqui no podcast. Nicolas já vai estar contando um monte de dinheiro, já vai estar. Até época Vamos boa, vai ter botar. passado. A dor de cabeça. Não, mas com certeza já já tá tudo pronto lá, enfim, mas eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante do produto, principalmente a praticidade e tudo que tem nele, né? A fórmula ficou muito bacana mesmo. Boa. Bom, galera, então esse foi mais um MT Cash. Nos vemos semana que vem. Valeu!